Então, agora nós vamos falar sobre a leishmaniose visceral. Quando nós falamos da leishmaniose visceral, essa doença, ela é caracterizada, por um parasito, né, por um agente etiológico do complexo da Leishmania donovani. Na Índia, a leishmaniose visceral, ela é chamada de Kala-Azar, né, pode escrever assim, Kala tracinho azar, ou então Kala-Azar com C, igual a gente faz a leitura mesmo, conhecida também como doença negra ou até mesmo febre de Dundum. Febre de Dundum é mais difícil a gente ouvir falar, mas o Kala-Azar é algo muito comum, né, na linguagem popular, isso é muito comum, não só na Índia, mas no Brasil também. Na América Latina, a gente fala ou Kala-Azar ou leishmaniose visceral americana. Ela é caracterizada como uma doença crônica, é uma doença grave e que mata muitos indivíduos quando não tratada. E os fatores de risco para leishmaniose visceral, ou seja, o paciente que tem leishmaniose visceral e tem um risco maior de letalidade, são os mesmos riscos para as outras parasitoses, né? Paciente desnutrido, idade baixa ou idade avançada, uso de drogas imunossupressoras ou até mesmo uma leishmaniose associada à infecção pelo HIV, que seria a co-infecção com HIV. O vetor. O vetor da leishmaniose visceral é o Lutzomia longipalpis, e existem outras formas de transmissão. A literatura traz também outras formas de transmissão da leishmaniose, como compartilhamento de agulha de usuários de droga, transfusões de sangue e a forma congênita. Essa forma, alguns autores não consideram igual compartilhamento de agulha. O Neves, ele traz dessa forma, mas, independente, a principal forma e o jeito, né, que é transmitida a leishmaniose, o jeito tradicional, é através do vetor, do Lutzomia longipalpis. Bom, aqui eu trouxe para vocês onde está essa leishmania do complexo, né, do Novani. Então, aqui tem a família, né, Trypanosomatidae, aqui o gênero, então aqui a família Trypanosomatidae, gênero Leishmania. Quando a gente vai falar de leishmania visceral, a gente entra no subgênero Leishmania também, lembrando que tem o subgênero Leishmania e o subgênero Viania. E aqui a gente pega aqui, ó, a espécie desse complexo aqui, tá bom? Então, o nosso agente etiológico em relação à leishmaniose visceral, ele vai estar localizado aqui dentro da classificação de leishmania. O agente etiológico. O complexo Donovani, de Leishmania Donovani, ele tem basicamente duas espécies, o que nós chamamos de Leishmania Donovani e Leishmania infanto, tá? Leishmania infanto seria a mesma coisa de Leishmania chagas. Antigamente eles usavam um termo, depois eles resolveram mudar o nome, mas o que eu preciso que vocês entendam? Leishmania infantum e Leishmania chagas, a gente está se referindo à mesma espécie, tá? Nomes diferentes para a mesma espécie. E a Donovani também é uma outra espécie de leishmania que causa a leishmaniose visceral. Sintomas clínicos desse paciente. Bom, a gente está falando de uma doença infecciosa, e por ela ser visceral, ela vai ser sistêmica. O que é sistêmica? Atinge praticamente todos os órgãos. O paciente pode apresentar febre, essa febre ela é irregular, então hoje o paciente tem febre, passa às vezes 2 dias sem, aí de repente a febre volta, aí fica algumas horas sem febre, essa febre vem de novo, então assim, não tem um horário característico para essa febre, é uma febre de tantas horas, não. Temperatura também pode variar muito. O paciente tem aumento de baço, esplenomegalia, tá? Então, aqui a gente pode ver o aumento do volume da barriga, justamente por esse aumento de baço e também aumento de fígado, hepatomegalia. Por que que isso aumenta? Porque a leishmania, ela é um protozoário que ela vai infectar células do sistema fagocitário. Então, ela infecta principalmente macrófagos. E fígado e baço são órgãos que são riquíssimos em macrófagos. O baço e o fígado possuem um sistema que nós chamamos de sistema retículo endotelial.
O sistema retículo endotelial são macrófagos especializados na remoção de hemácias velhas. Então, nesses órgãos, por a gente ter uma grande quantidade de macrófagos que fazem esse serviço normalmente de remover células vermelhas, a leishmania tem esse tropismo por essas células, acaba chegando no macrófago e infectando o macrófago. O paciente pode apresentar anemia, leucopenia, redução de leucócitos, células do sangue de defesa, né, os leucócitos, células brancas, e redução do número de plaquetas, trombocitopenia. O porquê que pode gerar anemia, leucopenia e trombocitopenia? Um outro local do corpo que a gente tem uma grande quantidade de macrófagos é a medula óssea. E quando a leishmania infecta a medula óssea, ela começa a destruir precursores de células sanguíneas. Todas as células do sangue, elas são produzidas na medula óssea, e aí lá na medula elas sofrem processo de diferenciação, maturação, né? E chegam ao estágio adulto e vão para o sangue periférico. Como a leishmania, ela infecta medula e muitas vezes ela começa a infectar células jovens lá dessa medula óssea, a gente tem a produção de toda a linhagem de células do sangue prejudicada. Diminui células vermelhas, o paciente tem anemia, diminui células brancas, o paciente tem leucopenia, e diminui o número de plaquetas, o paciente tem trombocitopenia. Tudo isso por acometimento das células de medula óssea, tá? De precursores de células sanguíneas que se localizam na medula óssea. Linfadenopatia, então muito comum o paciente começar a apresentar aquelas ínguas, né? Nós chamamos popularmente de ínguas, que é o aumento do linfonodo. Então é muito fácil de ver embaixo das axilas, na região da virilha, na região do pescoço, né? Região cervical, por exemplo, na região da garganta. Então a gente tem um aumento desses linfonodos, justamente porque a leishmania também infecta os linfonodos, né? Daí a gente tem o aumento do órgão. O paciente começa a emagrecer, muitas vezes vai ficar com edema, esse edema vocês vão entender no próximo slide, que a gente vai falar um pouquinho de fígado. Ele começa a apresentar a caquexia, né? O que seria isso? Caquexia, emagrecimento muito rápido, perca de massa muscular, perca de tecido adiposo, perca de tecido ósseo. Sabe aqueles pacientes que a gente pega, muitas vezes que a gente vê, né, que são pacientes que sofreram acidente e acabaram ficando tetraplégico, paraplégico, enfim, e que começam a ficar de cama, eles começam a emagrecer, né? Você olha, você até assusta o paciente, fala, nossa, está muito magro. Isso seria a caquexia ou caquexia. Pode apresentar infecções bacterianas, justamente porque ele tem uma redução do número de leucócitos do sangue, a medula óssea é atingida, diminui leucócitos do sangue e daí começa as infecções bacterianas. E muito comum, o paciente de leishmaniose visceral evolui ao óbito. Algumas pessoas podem apresentar alguns desses sintomas, outras pessoas podem apresentar todos esses sintomas, e algumas pessoas podem ter leishmaniose visceral e permanecerem assintomáticas por anos. Leishmaniose visceral. Quando esse vetor pica o indivíduo, inoculando essas espécies de leishmania que tem o tropismo por órgãos, gerando a leishmaniose visceral. No local da picada do mosquito, existe uma lesão igual a gente viu na leishmaniose cutânea, por exemplo? Não necessariamente. Aqui a gente vai ter a característica de um processo inflamatório no local da picada, um nódulo. Esse nódulo como se fosse um nódulo de uma picada de formiga ou de um mosquito normal. O processo pode evoluir para cura espontânea, né? Então, o mosquitinho foi lá, picou o indivíduo, inoculou as formas promastigotas, porque o ciclo biológico é o mesmo. O indivíduo ele pode curar espontaneamente, o que é mais difícil, mas essas formas promastigotas, elas podem migrar para vários órgãos, alguns com uma intensidade maior, como medula óssea, fígado, baço, e até mesmo linfonodo, e a disseminação geralmente ela ocorre por via sanguínea ou via linfática. Aqui só tá colocando, né, acabei me adiantando um pouquinho, falando dos principais, não estou falando exclusivos, mas os principais locais
onde a leishmania se instala, onde que ela gosta de, de habitar, né, no corpo humano. Bom, geralmente no local, então, em que nesses órgãos afetados, a gente tem uma hiperplasia de órgão, área de infarto, ou seja, a gente começa a ter morte de tecido, processo inflamatório e macrófagos muito parasitados. Então, mostrando novamente, aqui nós temos macrófagos, então esse é o núcleo de um macrófago, não dá para ver exatamente onde está a delimitação do citoplasma, mas aqui, ó, é tudo citoplasma com formas de leishmania em seu interior, então são várias amastigotas dentro desse macrófago. Mais um macrófago, que é o núcleo do macrófago, e a gente vê aqui um citoplasma repleto também de formas amastigotas. O fígado é um órgão muito acometido, o fígado vai começar a reduzir a produção de proteínas, porque o fígado é o órgão que produz proteínas plasmáticas. Então, todas as proteínas do nosso plasma, todas as proteínas do nosso sangue, com exceção de algumas gama-globulinas, ou seja, alguns anticorpos, né? Porque quem produz anticorpos são plasmócitos. Então, com exceção disso, o fígado é o órgão que produz proteína sanguínea. E a principal proteína do sangue que a gente tem, não vou dizer a principal, vou dizer que está a maior quantidade, vamos mudar um pouquinho o termo, é a albumina. E quando o fígado começa a ser atacado pelas leishmanias, o fígado diminui a produção de proteínas, diminuindo consequentemente a produção de albumina, e isso gera um edema, principalmente de membros. Eu também posso ter um processo de fibrose nesse tecido. Então, o que é fibrose? Quando eu tenho a morte do tecido e esse tecido ele é substituído por um tecido fibrosado, por um tecido apenas de preenchimento. Esse tecido fibrosado, gente, é como se fosse o tecido da nossa cicatriz. Você tem um corte no braço, por exemplo, na perna, na mão, enfim, e essa cicatriz que fica, ela é um tecido fibrosado, ela é um tecido de preenchimento, ele não tem mais função. Você vê que você já não tem tanta sensibilidade, e é basicamente isso que ocorre no fígado. A gente tem a substituição de tecido normal por tecido fibrosado. E essa substituição ocorre justamente porque as leishmanias, elas começam a destruir grande parte das células desse órgão. Medula óssea, né, leva uma alteração da hematopoese. Hematopoese significa formação de células do sangue, gerando pancitopenia. O que é pancitopenia? Pancitopenia é quando eu tenho redução das 3 linhagens do sangue periférico, que seria redução de hemácia, célula vermelha, redução de plaquetas e redução de leucócitos, que seria célula branca. Então, quando os três eles diminuem ao mesmo tempo, nós utilizamos o termo pancitopenia. Os linfonodos, a gente começa uma infecção dos linfonodos por essas leishmanias. Nesses linfonodos, nós temos muitos plasmócitos, que são linfócitos do tipo B, e eles começam a produzir muitos anticorpos. O paciente pode ter o que nós chamamos de hipergamaglobulinemia. Aumento, né, hiper é de aumento, gama é o tipo de anticorpo que é produzido, e globulinemia são anticorpos no sangue. Então, o paciente começa a aumentar os níveis de anticorpos contra a leishmaniose. O tratamento geralmente ele é feito com glucantime. Glucantime é a droga de escolha para leishmaniose. Tem o tratamento endovenoso, intramuscular. O tratamento é um tratamento longo, por 20 a 40 dias. Isso pode ser prolongado, tá? Por mais 40 dias, totalizando ali 80 dias, por exemplo. Então, isso aqui pode aumentar, por exemplo. É um tratamento dolorido, quem faz fala que a injeção ela é dolorida. Esse tratamento ele é diário, todo dia o paciente tem que tomar uma injeção, então todo dia o paciente tem que ir até o posto de saúde, até o consultório do médico, para receber essa medicação. Hoje já existe também o tratamento da associação do glucantime com anfotericina B, só que a anfo-B, né, anfotericina B, é uma medicação muito tóxica, por isso que ela não é legal, o paciente já tem uma lesão de fígado, e aí a gente começa o tratamento com a anfo-B, né, então acaba sendo um pouco prejudicial ao paciente, porque a toxicidade da droga é muito intensa. Ah, e tem o tratamento oral? Existe.
existe, né, mas qual que é o problema? O tratamento oral, a leishmania tem muita resistência a ele, então nem sempre dá certo. Mas, gente, igual eu falei para vocês, existem muitos estudos, principalmente em Maringá, para medicações contra a leishmaniose. Profilaxia, o controle, né, é difícil, porque na verdade o ciclo biológico da leishmania, ele está ocorrendo a todo momento nas árvores, lá na floresta, e aí quando geralmente ele ocorre lá no, mais na parte superior das árvores, o mosquitinho ele fica mais na parte superior das árvores, e ele desce de vez em quando, fazer a postura de seus ovos, e aí ele encontra o humano, por exemplo, e se alimenta do humano. Então, o controle fica um pouco difícil, porque nós invadimos as matas, né? E isso gera um retorno econômico muito grande, e aí a culpa sempre é do bichinho, nunca é nossa. Cuidado com o desmatamento, porque quanto mais a gente desmata, mais o mosquito ele vem para a área urbana. Não construir casa perto de matas, locais, né, onde que ficam próximas ao vetor, no mínimo 500 metros longe da mata, mas isso nem sempre dá certo. A gente sabe que muitas vezes a casa era construída basicamente ali dentro da reserva, dentro do matinho, ou em uma distância muito menor que 500 metros, né? Por que 500 metros? Porque esse vetor, esse flebotomínio, ele não vai voar mais que 500 metros. Então, se a casa tiver a 500 metros de distância da floresta, ele não vai atingir a casa, ele não chega até a casa. E a mesma coisa que a gente fala para o pessoal aqui no Rio Ivaí, né? Que a gente tem grande quantidade de foco de leishmaniose, mas constrói longe do rio, constrói longe da mata. Não, geralmente a casa está dentro do rio, está dentro da mata, né? Orientação da população sobre a transmissão da doença e utilização de proteção individual. Então, se o indivíduo conhece a doença, é mais fácil ele ter a prevenção, porque ele vai ter medo daquilo. Agora, se o indivíduo conhece a doença e conhece a forma com que ela é transmitida, isso acaba ajudando bastante, porque ele tem medo e ele não quer pegar. Então, ele sabe que se a transmissão é feita através do mosquito, então vamos a repelente. Vamos trabalhar com mosquiteiro dentro das casas. Uso de inseticidas em locais que possuem vetor, então em regiões endêmicas, né, como a gente pode pegar a região do Rio Ivaí, passar sempre inseticida dentro da casa. Limpeza de quintal e terreno impede a proliferação de vetor, porque a gente sabe, né, que vai ser a mesma história da dengue, quanto mais lixo parado, mais água acumulada e mais vetor eu tenho proliferando. Cuidado com lixo orgânico em casa. Por quê? O lixo orgânico, ele atrai mamíferos, por exemplo, como um gambá, né? Porque a gente acabou desmatando tudo, o homem invadiu, né, essa área de floresta, e é muito fácil a gente encontrar gambá em cidade, por exemplo. E o gambá, ele não desenvolve a leishmaniose, ele não necessariamente desenvolve a doença, mas ele é um reservatório natural para a leishmania. Então, se você deixar lixo acumulado em casa, vem o gambá se alimentar desse lixo orgânico, ele é um reservatório, se tiver mosquito, o mosquito pica o gambá, adquire leishmaniose e depois pica o humano, transmitindo a doença. Vacina. Ainda nós não temos vacina para leishmaniose. Eu até consultei um veterinário há umas 3 semanas atrás, ele falou que existe a vacina para os animais, para os cães, e eu questionei o porquê que a gente não ouve falar disso, por que não existe incentivo, né, de vacinar o cão contra a leishmaniose. E ele fez a justificativa, achei coerente, que isso é justificado pelo fato de a gente não ter uma região endêmica, né, Maringá não é endêmico de leishmaniose. Nós tratamos casos de leishmaniose, mas isso não significa que nós temos casos de leishmaniose aqui.